Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A minha convidada de hoje é a supervisora de educação infantil, também para a escola aqui em Andradas, Vilma Marcondes Ramos. Vilma, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigada pela oportunidade, de estar aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre as creches. Vilma, hoje em Andradas são quantas creches? Atualmente a gente tem 8 creches que funcionam aqui na rede municipal de Andradas. Dessas 8 creches, 2 delas são localizadas na zona rural. Uma no distrito da Gramínea e uma no distrito do Campestrinho. Entre essas 8 também, nós temos um centro de educação infantil, que a gente fala que é um CIMEI. Tá? A diferença do CIMEI é que lá, além da gente atender a modalidade creche, a gente atende também a educação infantil escola, tá? Com crianças de 4 anos e 5 anos, que em um período eles ficam nessa modalidade escola e depois à tarde eles ficam com uma atividade complementar. Hoje, quantos alunos, qual que é a média que vocês atendem hoje nas creches aqui em Andradas? Olha, a gente está com um número bem significativo, a gente está atendendo uma média de 680 crianças em todas as creches. Qual faixa etária? A gente atende, a faixa etária que a gente atende nas creches são os bebês, que são de 6 meses até 2 anos de idade. Depois a gente tem os maternais, que é a partir de 2 anos até 3 anos e 11 meses, mais ou menos. E depois a gente tem as turminhas de 4 anos, de 5 anos. A creche tem um papel importante, não seja só auxiliar os pais que precisam trabalhar, mas também tem outras funções no aprendizado, no desenvolvimento da criança. Como que é esse trabalho? O que a creche oferece hoje para o seu aluno, para a criança que está lá? A gente percebe, para os pais que precisam trabalhar hoje, a preocupação é onde deixar os filhos, E a creche tem sido uma opção bem relevante aí. Muitos pais optam em deixar os filhos na creche, tá? A creche, ela funciona das 6h30 da manhã até às 17h30. Então, ela tem um período bem grande ali que o pai pode estar deixando a criança ali na creche e trabalhar com tranquilidade, Eu até achei interessante essa oportunidade de estar falando da creche aqui, porque muitos pais deixam seus filhos lá e, de repente, eles não sabem qual é a rotina da creche, o que eles ficam fazendo lá, Então, eu vou tentar falar brevemente um pouquinho de como é a rotina lá. Então, as crianças lá na creche, elas tem a alimentação da creche, como que funciona, tá? Então, a alimentação é uma alimentação ótima, de excelente qualidade, tá? O cardápio, ele é sugerido por uma nutricionista, que ela elabora de acordo com a faixa etária, e assim, pensando naquela necessidade nutricional que a criança precisa nessas 11 horas que ela fica na creche, tá? Então, a criança chega lá, a gente vai dar o café da manhã, tá? A criança que ainda usa a mamadeira, a gente oferece a mamadeira, elas preparam a mamadeira, a gente tem as pessoas ali que têm esse cuidado todo. Depois, no intervalo entre o almoço, a gente dá uma frutinha, dá um legume, dá um suco, tudo natural, tá? São frutas ali fresquinhas que chegam toda semana. O almoço, tá? Que segue esse cardápio que é diferenciado, balanceado. Todo dia tem uma sobremesa. Essa sobremesa geralmente é uma fruta, que a gente tem uma faixa etária lá que a gente não pode colocar açúcar, tá? E até as merendeiras, elas têm o cuidado de pesquisar receita, a nutricionista manda receita que não vai açúcar, porque a cultura nossa ainda é uma cultura do açúcar, E na creche a gente tem esse cuidado. Depois, a gente tem, depois do almoço, um lanchinho da tarde. Esse lanchinho da tarde também ele é preparado pelas merendeiras na creche, tá? Um pão, um bolo, geralmente muito nutritivo, tá? Elas enriquecem muito as receitas, ou uma sopinha, que às vezes a gente faz também, e aquela criança que de repente fica até o finalzinho lá do dia, lá a gente sabe que vai demorar um pouquinho para chegar em casa, a gente dá uma frutinha ainda para ela. A alimentação é pensada mesmo na criança,
essa preocupação com açúcar, com os doces. Com tudo. E um incentivo muito grande em frutas, né? Frutas. E é a criação de hábitos saudáveis, né? Então, a gente percebe que a criança, quando ela começa na creche, às vezes ela não tem esse hábito de comer as frutinhas, né? Às vezes ela não sabe nem comer, porque ela começa com 6 meses, está inserindo o alimento, né, nesse período, né? E ela vai ali, a criança que começa bebezinho na creche, ela come de tudo. Sabe, ela come de tudo, a gente não tem problemas. Ai, não gosto disso, não gosto daquilo. Eles pegam o brócolis, colocam na boquinha e comem com prazer, né? Falando mais um pouquinho da creche, lá a gente tem as coordenadoras, cada creche tem uma gestora, tá, que toma conta de toda a parte burocrática. Lá no CEMEI, por exemplo, a gente tem uma supervisora pedagógica específica de lá. Nós temos as auxiliares de serviços educacionais, que são as merendeiras, que cuidam desse lanchinho, dessa alimentação. E temos também da limpeza, né, de toda a higienização do espaço. E nós temos as nossas educadoras infantis, que são as profissionais que ficam ali diariamente com as crianças, no contato direto com as crianças, né? As educadoras, elas elaboram planos de trabalho, né? Porque antigamente a visão de creche era assim, era cuidar da criança, cuidar para ela não se machucar, cuidar para ela não ficar molhada, para ela não ficar com fome. Hoje em dia a gente tem documentos normativos que orientam o trabalho com a educação infantil, a BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, que ela é a nível nacional. E ela traça as diretrizes para a gente trabalhar com cada faixa etária, desde os bebês, né, ela vai até o ensino médio, mas da educação infantil a gente foca até os 5 anos, tá? E a gente trabalhava só o cuidar, antigamente. Agora é o cuidar e o educar, tá? Elas cuidam, sim, as educadoras, para que as crianças não se machuquem, para que elas se alimentem, para que elas não fiquem molhadas, né, da saúde, né? Elas têm todo esse cuidado, mas elas têm esse olhar pedagógico também, tá? Esse olhar que é para preparar mesmo a atividade que possam fazer com que essa criança se desenvolva. E tudo embasado, né, num documento normativo e orientador, que é essa BNCC. Sabendo desse trabalho das professoras profissionais que estão na creche, a gente acompanha pelas redes sociais aí de inúmeras creches daqui de Andradas, a gente vê que elas trabalham com músicas, são temas educativos, fazem figurinos para peças teatrais, ou seja, elas deixam mesmo, elas se envolvem tanto e deixam assim a aula mais atrativa para prender a atenção dos pequenininhos, né? É uma equipe muito criativa, né? E disposta também a prender a atenção deles para levar o conteúdo para uma mensagem bem interativa e que eles absorvam isso, né? Ah, sem dúvida. Eu falo que trabalhar com educação infantil assim, é algo assim que envolve muito amor, muita dedicação e muitas vezes, para você chamar a atenção da criança, você tem que entrar no universo da criança, né? E o que a criança gosta? Ela gosta de brincadeira, ela gosta de fantasias, de jogos, né? De diversão. Né? E as educadoras, muitas vezes, elas se caracterizam de personagens para contar uma história, elas se caracterizam para fazer uma coreografia de uma música, né? E elas apresentam aquilo para as crianças e muitas vezes também elas colocam as crianças como protagonistas. Então, elas colocam fantasia nas crianças, elas colocam eles para participar de histórias, né? E elas têm uma criatividade que eu vou falar uma coisa para você, é incrível. Sabe? A gente tem que tirar o chapéu mesmo para elas, porque lidar com criança não é uma tarefa fácil, né? A gente sabe que eles têm uma energia e elas conduzem aquilo de uma forma que a gente fala, meu Deus, né? Que às vezes cuidar de um em casa, às vezes a gente fala, nossa, já é puxado. E elas cuidam de várias criancinhas ali e de uma forma, assim, espetacular mesmo, sabe? Elas têm uma rotina de trabalho muito diversificada, porque eu falo que a creche também, a criança que vai para a creche, ela entra nessa rotina, né? E é muito bom isso, ela é tudo organizado, né? Tem a hora de brincar, a hora de brincar livremente, a hora de brincar dirigido, a hora do pátio, a hora da história, a hora de descansar, a hora de se alimentar,
né? E as educadoras, eu falo também que elas gostam muito de materiais alternativos, né? A gente tem muitos jogos nas creches, a gente está até recebendo vários jogos agora pedagógicos novos, industrializados, né? Mas elas têm uma criatividade muito grande, elas constroem, né? Eu falo que é uma caixa de papelão. Olhada assim, é uma caixa de papelão, mas na mão de uma educadora ele se transforma, ele cria vida, né? Um pedaço de tecido, às vezes, vira a capa de um super-herói, vira um laço de cabelo para uma menina, e aquilo para a criança é que faz a diferença, que as crianças não precisam de muita coisa para elas aprenderem ali, né? Aprender a atenção delas, e elas conseguem fazer isso muito, muito bem mesmo, tá? Vale lembrar também que a gente recebeu esse ano, né, a Prefeitura disponibilizou para todas as creches muitos jogos educativos, coloridos, jogos de encaixes, uma quantidade bem significativa, tá? A gente recebeu também alguns brinquedos para parquinho grandes, playgrounds enormes, né, que as crianças ficaram muito felizes. Teve coordenadora que, depois que foram instalados os brinquedos, elas falaram assim que as crianças não queriam ir embora da creche. Imagina. Né? Porque então a gente vê essa vontade mesmo da administração de estar oferecendo um ambiente mais gostoso e prazeroso para essas crianças e materiais de trabalho também para essas educadoras, né? Que elas são extremamente criativas, mas é bom esses recursos, esses incentivos, e às vezes não só as crianças ficaram felizes. Muitos depoimentos de educadoras, nossa, Vilma, a gente fica mais feliz que as crianças em receber isso daí. E uma outra coisa também que é importante a gente lembrar e enfatizar é a questão da formação, sabe? A formação profissional. A gente está investindo muito nisso, a gente está começando, tem planos para o ano que vem, outras formações profissionais para esses educadores que trabalham ali nessa primeira infância, né? Que é essa base mesmo educacional das nossas crianças. A gente teve uma última formação agora, acho que foi no final de setembro. A gente teve a Andréia Selegato, tá? Ela fez uma oficina muito interativa com todos os educadores infantis, que eles puderam participar na prática mesmo, com oficinas assim de contação de histórias e de musicalização. Então foi muito bom mesmo, e a gente ouve depoimento das meninas que elas gostaram muito. Investindo mais na criatividade deles, e a né? gente pretende, a gente tem planos para o ano que vem, a gente continuar nessa linha de trabalho, nessa formação, nesse incentivo mesmo para as meninas, né? Vilma, você percebe que tudo isso faz a diferença, tanto para os professores, mas também essas crianças que participam, que estão na creche, isso faz a diferença na vida delas, na alfabetização, na socialização, muda? Olha, a gente ouve depoimentos, sabe? Como a gente trabalha em creche há um bom tempo, eles falam pra gente. Muitas pessoas falam que as crianças que chegam nas escolinhas de educação infantil, 4 anos e 5 anos, e que elas passaram pelas creches, elas percebem essa diferença em algumas crianças. Por exemplo, mais autonomia, tá? De abrir a bolsa, de pegar o seu material, de, sabe, compartilhar, fazer uma fila, se organizar. Sabe? Então, eles aprendem mais a lidar com o outro, a não ter tantas disputas por brinquedos. Eu sei que é a minha hora de brincar, mas eu tenho que compartilhar com o meu amigo. E essa base também, né? Vamos imaginar desses saberes acadêmicos para a alfabetização, né? A gente percebe muito bem isso também. Essa parte cognitiva se desenvolve muito, porque a habilidade motora, né? Subir, descer, noção espacial, noção temporal. Tá? E as crianças, muitas crianças de 3 aninhos, elas já sabem, eles fazem as chamadinhas, né, nos grupinhos, né? E elas já sabem identificar, olha, essa letrinha é do meu nome, o A de André, o B de Bernardo. Às vezes elas já sabem identificar do nome dela e muitas já sabem do nome da turminha toda. Bacana. Eu cheguei numa salinha esses dias, eu fiquei encantada, criança de 3 anos. Eu falei, qual que é o seu nome? Sofia Carolina da Silva Pereira. Ele sabe. E aí eu achei interessante ela falar todo o nome. Aí eu perguntei, todos sabiam. Às vezes eles tinham dificuldade de falar, porque a fala não está totalmente desenvolvida. Mas eles sabiam falar nome e sobrenome. Né? E isso é uma coisa muito boa, né? Vilma, eu queria muito agradecer a sua participação aqui hoje, trazendo essas informações. Até uma próxima oportunidade. Certinho. Conversamos hoje na Estação TV Atende com a supervisora de Educação Infantil e Pré-Escola aqui em Andradas, Vilma Marcondes Ramos.